começando mais um episódio do podcast Além do Sábado e hoje, Jordan, não é só você que é uma figura ilustre que está nesse podcast, não é só o pastor Saulo, nossa referência teológica, nós temos uma pessoa que apresenta nada mais, nada menos que a meditação jovem deste ano em vídeo, Hélida Pires de Oliveira. E Oliveira é meu. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Gente, olha só, mais um episódio tá... Eu acho que esse pode-se dizer que é um dos episódios centrais de tudo que a gente está estudando sobre apologia. Se a gente não entender bem esse episódio aqui, né, pastor Saulo? Não dá para entender muitas outras coisas e a própria crença do cristianismo vai se por terra. Por isso eu vou aqui já anunciando para vocês, nós vamos falar sobre as evidências da ressurreição nessa lição que é bom se ter guardadinha lá na biblioteca, porque uma vez ou outra você vai precisar dela. Correto, Hélida? Super correto. Eu tenho a minha no celular também. Olha aí, olha aí. Então vou começar com as apresentações. Ele que está do meu lado, você já conhece, pastor Saulo Gonçalves, cantor, poeta, escritor, pastor do distrito aqui central de Niterói. Manda seu salve, pastor Saulo. Olá, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha desde os primeiros episódios do podcast. Você que está conosco aí como nosso telespectador fiel, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui conosco para o estudo da lição e da palavra de Deus. Eu sempre fico com dúvida, é telespectador ou é só uma marca sua? Porque quem assiste... O internauta. O internauta. Telespectador. Porque a pessoa pode assistir na televisão. Pode. É verdade. Então você que é o telespectador... Ouvinte também. Ouvinte... internauta, seguidor, que mais? Nós falamos para todo mundo. Navegante, é para você esse podcast. Aqui o negócio Exatamente, porque a gente grava esse podcast aqui na igreja de Caraí, que é uma igreja sem fronteiras. Ó, o slogan da igreja, fazendo a moral aqui da igreja de Caraí. Pegou. Pastor não, não é um pastor, que é um ancião aqui, um co-pastor, Jordan, é assim mesmo não, né, Jordan? Jordan, tem um U. Isso aí. Dá o seu salve e explica qual foi a ideia do teu pai de colocar esse nome, cara. Um abraço a todos, é um privilégio mais uma vez estar participando desse podcast, né? E fico sempre feliz em ser convidado, ainda mais quando o Thiago me convida em cima da hora, assim, é maravilhoso. É confiança, porque ele sabe que você sempre estuda a lição, você é professor da escola sabatina, ancião, é missionário, e falou assim, não, Jordan... Tá garantido. Mas eu sempre fico feliz com o convite. É sempre um privilégio aprender mais sobre a palavra de Deus, ainda mais estando com os dois pastores aqui, né, que são referências pra gente. A gente que passou aí um ano juntos, então foi muito aprendizado. E vamos ver o que sai daqui, né? Até porque isso aqui é o central de toda a Bíblia, né? É como o senhor falou, sem isso aqui... Não tem por que termos fé em Jesus, né? Boa. E aqui estou com ela, uma moça bonita. Posso dizer agora... Você está namorando, Hélida? Porque aqui eu sempre pergunto às meninas e os meninos que vêm para cá pela primeira vez, eu pergunto. Falei da Rebeca, não foi? Do Vicente, o garoto que já nasceu velho. Isso aí. Né? Pastor Saulo com a Rose, as duas meninas. E você, Hélida? De onde você é? Me apresenta aqui, qual é a sua igreja? Se você está namorando, não está namorando, como é que está seu estado civil? Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês podem ver, eu tenho um companheiro bem alegre, bem divertido, que está à minha frente. Não é mesmo? É um prazer estar aqui com vocês. Vim recentemente lá do interior de São Paulo, de Tatuí, e como o pastor Rubinho falou... Eu quero ver vocês acompanhando todos os dias o devocional jovem. Não é meditação mais não, viu, pastor? Ah, ok. Corrige. Devocional jovem, protagonistas. Esse que é um tema muito, muito legal. Muitas histórias que a gente nem imaginava. Para nossa reflexão, para a gente também aprender um pouco mais da Bíblia. Muito bom. Quer saber mais alguma coisa? Mais alguma informação?
Olha, gente, deixa eu falar para vocês claramente. Eu passei esse podcast o ano passado inteiro, solito, sem ninguém, brincando com as pessoas. Só fazendo propaganda de alguém. Só fazendo propaganda de alguém. Estou aqui apresentando o primeiro episódio que ela participa, minha esposa, Hélida Pires de Oliveira. Estamos com quantos dias de casado? 36. 36 dias de casados, muito bem casados. Ela já trabalhava na CPB e agora está trabalhando para a obra em um contexto mais livre. Gostou? Gostou? Aqui, ó. Agora, Muito agora bom. o podcast Além do Sábado. Agora ela está aqui, foi contratada para o podcast Além do Sábado. Ô pai pioneiro, você já pode fazer aí a contratação, tá? Pode deixar. Muito bom. Vocês ouviram aí? Saiu? Gravou a sua voz? Eu acho que vai gravar sim. Olha Se precisar só. da caneta, tá? Aqui, ó. Muito bom. Então, Hélida, você que está vindo, a gente está pela primeira vez tendo uma pessoa assim que é conhecida no Brasil todo. É um artista sensacional, onde vai todo mundo perguntar, ai, você é a menina que apresenta, como é que é o tchauzinho? Até mais. Ela faz assim, a gente estava no acampamento de carnaval, a pessoa falou assim, ai, você termina e faz. Até mais. Muito bom, tchauzinho de Miss Hélida. Vamos fazer o seguinte, por favor, senhora Oliveira, peça a bênção de Deus pra gente começar. Nossa discussão é sempre assim, vocês sabem, a gente brinca um pouquinho, se confraterniza um pouco e aí a gente já vai direto para falar dessa história de túmulo vazio, porque a gente sabe onde está o túmulo de Buda, sabe onde está o túmulo de Confúcio, sabe onde está o túmulo de Allan Kardec, a gente sabe onde está o túmulo de muita gente. Mas onde é que está o túmulo de Jesus? Aí você ora e já faz aquela tirada daquela que você falou para mim no carro, que a gente não sabe onde está o túmulo. Tem um negócio aí que você fez, um joguete de palavras. Pede a bênção. Não sei se eu vou lembrar, mas vamos lá. Querido bom Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos dá a oportunidade de aprendermos mais sobre Ti. Cada vez que nós abrimos a Bíblia e a lição de escola sabatina, com temas tão relevantes para a nossa fé, para a construção da nossa fé e para que nós possamos ser cristãos melhores, mais parecidos contigo. Que Seu Santo Espírito ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pastor Saulo, o que é a ressurreição? Pergunta direta. O que é a ressurreição? Pergunta para ti o que é a ressurreição? Pergunta para ti por que ela é importante? E a sua pergunta, senhora Hélida, daqui a pouco eu faço. A ressurreição é um tema bíblico, né? É uma doutrina bíblica. Tá? Nós que somos cristãos, cremos na ressurreição, porque ela é a base da nossa esperança. Tá? Então, nós cremos que Jesus ressuscitou porque Ele morreu. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Nós cremos na morte de Jesus como cremos na ressurreição dele. Então, o tema da morte dele é tão importante, tão relevante quanto o tema da ressurreição. Não tivesse ele morrido, tampouco teria ressuscitado. Não tivesse ele ressuscitado, tampouco nós teríamos esperança. Né? Então, esse é um tema bíblico, é uma doutrina cristã. Nós que somos cristãos cremos no assunto da ressurreição, na doutrina da ressurreição. Que é o quê? Em resumo, a pessoa morreu e ressuscitou. No caso, aqui a gente está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, essa aplicação sobre a ressurreição que a gente está estudando não é a minha ressurreição, que fala lá na frente, primeira, segunda ressurreição. A gente está falando hoje da ressurreição de Jesus. Tem a ver, né? No cristianismo esse assunto está interligado. Tem fundamento isso, né? Porque se não há evidências de que Jesus ressuscitou, tampouco nós poderemos crer que nós ressuscitaremos um dia. Ou seja, então segura isso aí. Então, esse é um ponto que tem conexão. A gente precisa... Né? É isso que eu quero saber. Porque ele está já explicando um pouco, mas eu queria perguntar para você, Jordan e Hélida também, a hora que você quiser falar. Aqui, por que é importante? Só colocar um ponto antes da importância, é que em algumas crenças também há o você retornar em vida, né? Só o ponto da ressurreição, só para deixar claro aqui para os nossos ouvintes, é que você volta no mesmo corpo, só para deixar claro, porque tem algumas outras crenças que você volta, mas volta em outro corpo, reencarnação, em outra geração. Então isso é importante também a gente deixar claro, que a ressurreição... Peraí. Se eu morrer, quando eu ressuscitar, eu volto para esse mesmo corpo aqui? Exato.
essa é a ressurreição. É isso mesmo, Hélida? Eu volto pro mesmo corpo? Pastor Saulo, é que eu lembro que tinha uma história que meu corpo ia ser melhor, porque assim, eu não Sim, quero voltar não. para esse Pra corpo, mas eternidade. esse cabelo branco aqui, ó, não É. quero mais ele não. Mas a gente está falando sobre a ressurreição de Jesus. Ah, ok. Ok. Entendi. Então a gente está dentro do tema Jesus. Isso, Jesus. Então por que Passou é outro importante? departamento. Exatamente, isso aí. Entendi. Ressurreição de Jesus. Então, um dos pontos principais, né, que a gente sabe que um dos últimos inimigos a ser vencido é a morte. E é tão importante a ressurreição de Jesus porque ele foi quem venceu a morte. Ou seja, a morte ela não tem a palavra final. Isso nos dá segurança de que nós também seremos ressuscitados. Se o nosso Senhor e Salvador ressuscitou, nós também seremos ressuscitados. Hélida? Não, eu concordo bastante com ele, porque o que Satanás mais queria era que Jesus não retornasse. Logo, ele continuaria reinando nesse mundo. Ele venceria Jesus. Mas com Cristo ressuscitando, naquele momento ele teve certeza de que ele não tinha força alguma e ele não tinha mais chance. Inclusive existe um teólogo que ele construiu toda uma tese argumentando que já era plano de Cristo fazendo um engano de Satanás. Como se fosse uma estratégia dele, a gente não tem motivos para crer nisso, mas ele faz uma construção dizendo, olha, foi tudo planejado para dar uma rasteira em Satanás e enganá-lo. Para você que está assistindo, talvez não tenha estudado o guia bíblico que nós temos, talvez não tenha pegado, o que a gente está discutindo aqui é assim, ó, Jesus veio, maravilhoso, pregou, ensinou, fez milagres, fez coisas extraordinárias, porém ele foi morto. Só que a ressurreição, como o pastor Saulo falou, e também Hélida e Jordã aqui contribuíram, ela causa um marco, porque ele morre e ressuscita. E a gente poderia pegar os ensinos de Jesus e lógico, entendo o que eu vou dizer, tá? Com bastantes aspas. Podíamos comparar com outros grandes filósofos, outros grandes nomes da história que fizeram coisas extraordinárias, obviamente, não igual a Cristo, mas nós temos uma diferença. É a ressurreição dele. Quando ele ressuscita, o último impedimento, a última fronteira, ela é quebrada, dizendo assim, ó, vocês podem crer em mim, que mesmo que vocês venham a morrer, crendo em mim, vocês serão salvos. E a gente vai discutir um pouquinho sobre esse assunto, baseando em ferramentas de defesa importantes para que cada jovem que estiver assistindo, cada pessoa que estiver acompanhando, possa ter ferramentas nas discussões que ele encontre para ele poder fazer uma defesa da sua fé. Você ia falar, Helena? Eu ia falar aqui o seguinte, você falou de filósofos, grandes mestres, todos eles fizeram promessas ou deixaram mensagens muito importantes para os seus discípulos, para as pessoas que o seguiam. Mas o interessante é que, a gente falando de túmulo, e o título da lição, que é Túmulo Vazio, né? Todos esses grandes, eles estão no túmulo. E quando a gente fala que o túmulo de Jesus está vazio, é porque a promessa que ele tinha de ressurreição, ele cumpriu. Então, hoje ele pode estar num lugar muito maior, né? O poder dele manifestado no túmulo vazio. Enquanto muitas pessoas continuam seguindo grandes nomes, grandes mestres que morreram e passaram apenas por essa vida, Jesus, ele saiu da morte e venceu. Para esses grandes nomes, a gente tem evidências de onde está o túmulo deles, a epígrafe, né, sobre a sepultura, mas sobre Jesus a gente está estudando hoje as evidências da ressurreição, porque a gente não tem o túmulo dele. Onde é que está o túmulo, né? O corpo está vazio. Mas né? quando eu vou para Jerusalém, o pessoal não me mostra lá e diz que eu tenho um túmulo lá?
e me mostra um buraco lá na pedra? Não Então, tem isso. Na verdade, tudo isso é suposição, né? Até os arqueólogos dizem, o suposto túmulo de Jesus está aqui. É igual a Via Aí outro Dolorosa, diz, que já o mudou 7 suposto vezes. túmulo né? de Jesus está ali. E aí a gente... Via Dolorosa mudou Já quantas vezes? mudou algumas vezes. Não sei se é 7 vezes, mas o Rodrigo Silva até brinca, né? Que já mudou tantas vezes que ninguém sabe de fato aonde foi, né? Porque a sacada aqui não é o local onde ele descansou, né? A sacada aqui é que mesmo se houvesse um local, ele não está mais lá. Exatamente. Não tem osso, não tem pele, não tem mais nada lá. Eu achei muito legal essa discussão que a gente está trazendo. E aí, na lição de terça, ele dá um joguetezinho aqui de 4 pontos. Há outros pontos, né? Se a gente for estudar isso e for para a linha apologética. Inclusive, ó, esse livro aqui, o do Norman Geisler, Enciclopédia da Apologética, tem uma área só para ressurreição. Esse outro livro aqui, indicações, né? Esse é muito bom, ó, do Lee Strobel, Em Defesa de Cristo. Esse cara aqui, Jordão, ele é da editora Vida, não é da Casa Publicadora Brasileira, fazendo aqui, né? Às vezes com a Hélida, que trabalhou muito tempo na Casa Publicadora. Mas esse cara aqui é um ex-ateu, e aí a esposa começou a ir para uma igreja evangélica, e ele foi para a igreja, tipo assim, não, que é isso, minha mulher agora vai virar crente, e eu vou provar para ela que não há base para o cristianismo. E aí ele vai estudar e faz investigações, faz entrevistas, e no processo ele se converte. E aí surge esse livro, Em Defesa de Cristo, e tem um outro chamado Em Defesa da Fé, muito bom. Então, algumas indicações importantes para que vocês possam saber que existe muito material para que você possa estudar. Esse aqui também fala, Deus em Questão, deixa eu mostrar aqui para vocês. Questões do C.S. Lewis, né? A gente fala C.S. Lewis e Freud, é muito bom. Esse outro aqui é de um professor brasileiro, o Flávio Teixeira, Carlos Flávio Teixeira, produzido pelo Naspres, do NASP, Repensando a Religião, Debate sobre Teologia, Estado e Cultura. Então a gente tem muita coisa legal que a gente pode estar usando. Estou fazendo essa propaganda toda para que você que é universitário, você que está enfrentando alguns debates, você que está sendo questionado sobre a sua fé, você tem ferramentas de pessoas que já passaram por onde você passou e deixaram material escrito, além de muitos vídeos que você pode estar assistindo. Então, fiz algumas... Isso aqui é recente que eu comprei. Dicionário de Cristianismo e Ciência. Muito bom. E a gente vai ter bastante coisa para que a gente fale. Eu desmontei aqui todo o cenário para fazer essa promoção, né, gente? Então, vamos lá. Fato ou ficção? Ele fala, a morte na cruz foi real. Sim. Por quê? Quais são as provas que o guia traz para a gente? Primeiro que Maria foi lá e não encontrou o corpo dele, né? Houve uma multidão de pessoas que acompanharam até o Calvário. As pessoas viram e foram testemunhas de que ele foi crucificado. Então, não foi apenas uma pessoa narrando, contando, mas uma multidão de pessoas estavam seguindo e viram ele crucificado. Tá? Tem um episódio da mãe dele acompanhando, o discípulo amado dele, João. Tá? Ele fala para João que agora ele deveria cuidar da sua mãe. Então nós temos testemunhas oculares e testemunhas das próprias diversas, escritas, né? Diversas sobre que a morte da cruz foi real. Ok, a gente tem também os escritores, tem as pessoas que narraram esse fato, né? Você tem pelo menos 4 evangelistas que escreveram posterior a essa data e narraram esse fato da mesma forma. Flávio José e outros mais narrando esse ponto, né? Então, o túmulo vazio. Outra coisa, ele apareceu para algumas pessoas. Você vai para Mateus capítulo 27, verso 53, diz que ele apareceu para muitas pessoas, para cerca de 500 pessoas. Além do mais, você tem, quando o véu do templo foi rasgado por ocasião da morte dele, muitas pessoas saíram dos túmulos e andaram pelas ruas de Jerusalém por algum tempo. E eles contaram que ele havia ressuscitado, que ele ressuscitaria. Ou seja, a morte de Cristo fez ressuscitar pessoas. Pessoas. Então, por ocasião da morte dele, um grande terremoto acontece e os túmulos se abriram e muitos santos, muitos seguidores, tá, fiéis, filhos de Deus, eles ressuscitaram e andaram por Jerusalém. Agora imagine você vendo essas pessoas
talvez conhecidas, talvez um patriarca, né, da fé, talvez alguém conhecido historicamente pudesse contar a respeito de Jesus. É interessante que se a gente pegar uma dessas pessoas que testemunham sobre Jesus, é o próprio Paulo, né? Porque Paulo, ele era perseguidor da igreja, e ele mesmo conta o testemunho dele lá em 1 Coríntios 15, e ele fala sobre a aparição de Jesus. Se acompanha aqui a partir do verso 5, ele diz: "E apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem." Então, não foi visto por um ou dois, foram vistos por muita gente. Tomé, né, mostrou Tomé. as mãos, o cravo nas mãos para Tomé. E assim, ó, eu vou fazer uma defesa contrária, né? Seria fácil a gente continuar argumentando sobre os personagens que criam nele, Sim. que viram, né? Então, a Bíblia. Mas lá em Mateus capítulo 28, versículo 11 até o 15, você tem uma fala dos próprios inimigos reconhecendo que o corpo não estava mais tava lá, lá. que a tumba Sim, estava estava vazia. E que Isso. inventaram que era para colocar a culpa nos discípulos que eles tinham roubado. E você vai ver a própria transformação dos discípulos, que é uma coisa impressionante, né? As pessoas testemunhavam que houve uma transformação pessoal. Aqueles homens não eram mais os mesmos. Eu até gosto de explicar que o pessoal fala assim, eram homens simples, pescadores. Mas simples pescadores dentro de uma cultura judaica que tinha uma educação formidável. Então eles mostraram uma mudança comportamental muito grande. Eu vou... Hélida, Jordan, e aí eu fecho esse bloco, porque eu já vi que a gente acelerou e a gente vai para a segunda parte, mas vai lá, Hélida. Não, eu só ia complementar que o final dessa lição, ela fala assim, a igreja cristã não inventou a ressurreição. Depois de tantos fatos que a gente cada um falou aqui, diz assim, foi a ressurreição que deu origem à igreja. Você falou que ela transformou os discípulos a ponto deles saírem sem medo da morte para enfrentar e para falar daquilo que eles tinham visto. Então, eu achei interessante. A ressurreição, ela cria Cara, essa que legal igreja. isso aí. Eu não tinha pensado nisso, mas essa ideia da morte, né? Tipo, o camarada foi morto, é provado isso, que Jesus morreu, isso tem diversos relatos, muita afirmação arqueológica, muitas evidências. Tanto que os próprios judeus acreditam que Jesus foi um mestre da época. E você vê agora uma turma grande falando assim, não, eu posso morrer também. Porque se eu morrer eu vou ser ressuscitado e tá tudo certo. Em Cristo eu sou uma nova criatura. Muito legal isso aí. E essa é a mudança dos discípulos, né? Se você pegar no dia da prisão de Jesus, não ficou um. E essa E eram os 3 mais próximos, né? Então, antes E da essa é a morte forma dele, eles fugiram, estavam eles não com estavam medo, dispostos a ficaram, morrer, mas depois da ficaram ressurreição, escondidos, com medo. quando eles né? viram Jesus ressuscitado, Só que eles... após a ressurreição, tudo mudou. Agora eu estou disposto a morrer por Não, ele. eu só complementar e falar assim, tendo isso como base, isso fortalece a nossa fé e faz a gente enfrentar a vida, o sofrimento, a morte, de formas diferentes, assim como os discípulos também enfrentaram. Isso aí. Com essa frase maravilhosa, com essa reflexão desse finalzinho do primeiro bloco, a gente vai dar um break e a gente volta no segundo bloco já discutindo um pouquinho aqui no momento do hipertexto, para a gente conversar um pouquinho sobre Maria Madalena, sobre Tomé, os viajantes de Emaús. Gente, olha, só essa história do caminho de Emaús é sensacional, dá para a gente tirar inúmeras lições. Fica aí que a gente já volta no seu podcast Além do Sábado. Voltamos agora para a segunda parte. Ó, gente, já vou dizer para vocês. Terminou o primeiro bloco e a discussão continuou aqui. Percepções que não foram faladas, impressões que não foram ditas. E eu quero convidar vocês a não deixarem que essas impressões fiquem sem voz, porque a sua impressão pode estar ajudando uma pessoa que está nos assistindo. Fica aí, não sai, porque agora o espírito desce. A gente podia dizer, ia falar, né? O bicho vai pegar, agora fala assim, não, agora o espírito desce, agora o espírito capacita. Ele fala. Agora o espírito fala. Muito bom.
Gente, ó, nessa parte aqui do hipertexto é muito boa. Eu não sei se vocês que estão aí, eles colocam umas palavrinhas assim, eu acho muito legal. Como pedagogo, né, eu fico percebendo as partes do ensino, da construção do guia. Ainda é o Milton que está organizando? Milton. Pastor Milton Andrade e pastor Eduardo Teixeira. Pastor Milton Andrade e pastor Eduardo Teixeira estão fazendo um trabalho incrível com o nosso guia. É muito bom a proposta, porque ele vai construindo, e aí falando com o pedagogo, né? Você vai percebendo como ele vai construindo até os temas, os títulos, porque ele vive, fato ou ficção, momento de hipertexto. Ó, vale a pena porque foi pensado e está muito bem construído. Eu vou ler. Compare os relatos bíblicos das reações das pessoas diante da ressurreição de Jesus. Qual seria sua atitude? Aí ele cita: Maria Madalena passou do choro à alegria, e cita João 20. Tomé, que duvidava, reconheceu a divindade de Cristo, João 20. Os viajantes de Emaú foram da frustração à convicção. Lembrando, essa história é muito boa, né? Os camaradas caminham o dia todo, jantam, e aí só quando vai embora que eles vão perceber que estavam com Jesus. Impressionante, aqui dá para tirar muitas lições. Os guardas aceitam dinheiro para espalhar mentiras, Mateus capítulo 28, e os líderes religiosos preferiram conspirar a crer. A questão do status, a questão do orgulho, mudar não é fácil. Mas você comentou alguma coisa que também ficou de personagens nesse processo. Então, na verdade, se a gente volta um pouquinho ali na segunda, e eu fiz um comentário no bloco anterior falando que a ressurreição, ou entender a ressurreição, muda completamente a forma como a gente enxerga a vida, como a gente enxerga o sofrimento, como a gente enxerga a morte. E na segunda-feira ele fala exatamente do momento em que os discípulos e os seguidores de Jesus, eles não tinham nenhuma noção de que Jesus tinha ressuscitado. Logo, o domingo da ressurreição, ele acordou triste. Por quê? Porque o seu mestre tinha sofrido. No relato, você tem algumas pessoas que vão até o túmulo nesse momento de tristeza, de profunda tristeza. Uma delas é Maria. E a parte de segunda-feira, ela traz exatamente esse relato. O relato dela chegando para ver o túmulo e Jesus não estando lá, mas ela tendo a oportunidade de ouvir do próprio Jesus que ele estava vivo, e ela vai até os discípulos, conta a boa nova para os discípulos, eles vão até o túmulo para ver Pedro, João. E aí é muito interessante porque a lição ela traz um ponto-chave, que era a preocupação de Jesus com as pessoas. Por quê? Porque ele sabia que os seus seguidores estavam tristes, feridos. Feridos porque Jesus tinha morrido. Imagina o seu mestre morrendo e você não tendo o que fazer para aquilo não acontecer. Então, Maria, ela estava ferida, ela estava sofrendo por isso. E os discípulos também, eles estavam escondidos, guardados, porque não sabiam o que ia acontecer com eles. Mas Jesus, ele fala assim, não, antes de subir ao Pai, eu vou acolhê-los, eu vou falar para eles que eu estou bem. Isso mudou tudo. Isso mudou completamente a forma deles enxergarem as coisas e viverem. Pastor Saulo, ela trazendo esse tópico da percepção, da preocupação de Jesus com as pessoas, quando a gente percebe esse momento de espanto, de eles chegarem no túmulo, encontrarem o túmulo vazio, tem muitas lições que dá para tirar aí, não tem? Sim, sim. Quando você para para pensar e fala assim, olha, tristeza, como ela ainda estava falando, a decepção, a frustração, o medo, porque se fizeram isso com Jesus... O que vai fazer com a gente, né? O que vai fazer com a gente? E aí você tem toda essa sequência, mas essa sequência ela começa com, o túmulo está vazio. E tem um detalhe legal que a gente fica pensando, o lençol dobrado, cara. Né? A mortalha dobrada, que é o lençol que colocava por cima do corpo, né? Que lições a gente consegue tirar desse momento de chegar lá e encontrar o túmulo vazio? Lição de cuidado, de zelo, né? De organização,
né? Essas são lições assim práticas para a gente. O que a Elida falou aqui, eu quero complementar, porque essa preocupação de Jesus, ela não se dá apenas nesse momento em que ele volta para falar com Maria e consolá-la, né? Jesus permanece dando orientações para os discípulos que ficaram desorientados depois de muito tempo, depois da cruz. Então, no caminho de Emaús, ele fala para eles, depois ele vai e se apresenta para Tomé, depois ele fica ali por algum tempo, né? Cerca de 40 dias, né? Ele se apresenta para as pessoas, né? Mais de 500 pessoas viram ele. Então, assim, essa preocupação com as pessoas, ela é real, né? E a gente percebe isso, tá? E Jesus queria ter a certeza de que eles entenderam, né? Porque até o momento da cruz eles não entenderam qual que era o propósito. Jesus já tinha dito isso para eles. Olha, eu vou morrer, vou sofrer, vou ressuscitar. E aí Pedro dizia, não, mestre, isso aí não vai acontecer contigo. Não, eu vou estar aqui para te defender. Tal. E essas coisas todas são sinais de que eles não tinham entendido ainda o que ia acontecer com Jesus. Então, quando Jesus ressuscita, ele queria garantir que eles entenderam que agora eles tinham uma missão, né? Jesus cumpriu a parte dele e agora eles tinham uma responsabilidade. Tá? E eles tiveram que deixar o medo dar lugar à ousadia. Eles tiveram que permitir ser usados como instrumentos para contar essa história verdadeira a respeito de Jesus, embora o Império Romano e os soldados e os líderes religiosos tivessem feito um complô para anunciar uma história mentirosa a respeito desse fato. E a gente recebe esse mesmo convite hoje. Sim. Porque se nós somos discípulos de Cristo, ele também nos convida a cuidar das pessoas que estão em sofrimento, das pessoas que talvez perderam alguém e não entendem que há vida. Sim. Que há esperança, né? Que a vida é após a morte. Não, que a vida em Jesus. Em Jesus. E após a morte. E após a morte, sim. Mas nesse contexto, né? Nós somos chamados a proclamar essa verdade com convicção de que a gente acredita que a morte ela vai ter um fim, porque Jesus já provou isso para nós. Então, até que ponto a gente está sendo tocado, está sendo chamado e não está atendendo esse chamado de Jesus, de fazer a nossa parte com convicção, mesmo ou apesar de, em algum momento, a gente ter que passar pela morte, porque a gente vai ter um momento em que, e pode ser que esteja chegando, né? Que a gente vai ter que se colocar numa posição em que a gente vai contra a tudo que as pessoas estão falando. E elas podem querer apedrejar a gente. Então, assim, a gente precisa aprender com essa lição também, já começando a parte prática, né? Aplicando a parte prática pra gente, será que eu acredito nessa mensagem? Será que essa mensagem, ela traz esperança, ela fortalece a minha fé, minha convicção e me faz mais forte para pregar e falar para as pessoas ao meu redor que há esperança, que Jesus está vivo? Fica aí a pergunta para você refletir. A gente entrou numa parte assim bem direcionada, bem aplicada, que a gente precisa fazer esses questionamentos, de olhar diante do espelho, perceber nosso cristianismo, perceber o que a gente está fazendo para que a gente possa fazer os ajustes necessários. Eu gosto de uma construção que foi feita aqui sobre essa questão, Elida, e de como a gente pode colocar em prática dentro de assuntos simples. Como eu posso pegar o aprendizado de Cristo, essa mudança, e fazer uma aplicação simples na vida, igual aconteceu no túmulo. Eu gostei muito do primeiro parágrafo da lição de quinta, que diz assim, ó, é curioso pensar que algo tão simples quanto lençóis dobrados tenha sido o detalhe que convenceu João de que Jesus estava ressuscitado. No carro, depois do culto, a gente está gravando aqui esse episódio na quarta-feira, a Elida falou assim, né? João viu os lençóis dobrados e... Ele reconheceu o seu mestre. Por quê? Porque ele convivia tanto com Jesus que ele sabia todos os seus hábitos. Legal isso aí, né? Ela E percebeu... isso demonstra algo muito simples também. Que, querendo ou não, a Bíblia toda mostra que a morte é apenas o sono, né? E o que a gente faz ao acordar?
Arruma a cama. Arruma a cama. Ou deveria, Dobra né? o lençol. Ou Ou deveria, né? Ó, e ele Que é o continua... dever. Jesus dá o exemplo, né? Jesus dá o Lembra um exemplo. vídeo que rolava na internet que tipo assim, você quer mudar a vida? Comece arrumando sua dobrando, cama. é isso aí. Ó, e ele continua o parágrafo dizendo assim, ó, foi uma evidência silenciosa, mas poderosa, de que algo extraordinário havia acontecido. Primeiro, ladrões de túmulos não perdem tempo dobrando lençóis. Perfeito. Segundo, quem andava com Jesus reconhecia gestos, é o que a Lida falou, e hábitos. E aquele simples toque de ordem em meio ao caos da crucifixão foi suficiente para que João compreendesse que Jesus estava vivo. Não, eu amo essa parte quando fala que... Quando conecta ordem a Jesus. Porque ele, Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de ordem para todas as coisas. E aí ele fala aí, se fossem ladrões, como que eles deixariam o ambiente? Totalmente bagunçado, zoneado. Isso não é o perfil de Jesus. Jesus, ele é didático, ele é prático e ele é didático. E ele é simples também. Ele ama processos, né? Sim. Exatamente. E aí tem um ponto da lição que a gente... Um dia a gente estava... Você pregou sobre a glória de Deus, né? E quando a gente tem o texto que fala que Moisés queria ver a glória de Deus, e a glória de Deus aparece para ele em forma de bondade e misericórdia. Coisas simples. Que a gente, às vezes... A gente tem uma falsa impressão de que glória é algo pomposo, né? A gente estava falando sobre isso um dia numa conversa, bem e eu. Só que não. Jesus, ele mostra a sua glória por meio de coisas muito simples. Essa questão do lençol, para mim, é uma coisa simples. A ordem. Eu tô ouvindo ela ainda falar aqui, Sal, e eu comecei a rir, porque eu tô assim, qual foi esse sermão que eu preguei sobre a glória? Eu tô aqui. Qual foi o sermão? Foi de Manso e Humilde? Manso e Humilde, ok. Eu falei, o sermão que a gente tem 2 semanas, a gente fez um sermão sobre a mansidão e sobre a humildade. Que é o coração de... Que é a única vez que Jesus fala como é o seu coração. Exatamente. É o único texto na Bíblia que descreve, Jesus fala assim, ó, o meu coração é assim. E aí eu fiz o sermão e eu tô aqui pensando, falei, cara, que sermão é esse? Eu fiquei, ela falando, eu comecei a rir. Eu presto atenção em tudo, gente. Muito. Eu participo de todos os sermões dele, inclusive. Mas isso para mim me marcou. Porque me marcou quando a gente conversou sobre isso e quando eu vi na lição ele falando sobre... Deus costuma usar coisas simples para revelar sua glória. Eu pensei, realmente, ele usa as coisas mais simples para revelar a sua glória. Porque a glória de Deus, ela é muito diferente do que a gente imagina de glória. Olha só. A melhor maneira de ouvir um sermão é anotando. Mas é um perigo pra gente que prega, né? Não, tá escrito. É o seguinte. Esse sermão... É um perigo pra quem prega. Eu tô preparando uma semana de oração tem que inteira. cuidar bem do que você fala. Não, Sal, eu tô preparando 10 sermões falando sobre características de Cristo, porque eu tô esse ano estudando muito a pessoa de Cristo. E esse sermão, eu preguei ele de um dia... E eu falei assim, eu vou estudar mais sobre esse assunto. E aí eu reescrevi. E é um outro sermão, não é? Exato. É o mesmo texto, mas um outro sermão. A Bíblia tem isso, né? A Bíblia, muito rica, por isso que é tão importante. É inesgotável, né? Você que está assistindo o podcast, você ter várias fontes e você percebe que a gente cria isso no podcast. O Saulo traz uma percepção, o Jordão traz uma percepção, a Érida, eu trago menos percepções porque eu vou conduzindo a discussão, mas é isso que deve acontecer na sua Maranatha Class. É isso que deve acontecer na sua unidade de ação. É isso que deve acontecer na sua discussão da escola. Não só passar ali a lição de segunda, terça, quarta. Você tem que mergulhar no texto, questionar o texto. E aí eu faço isso agora com os participantes deste episódio. E eu faço a pergunta que o Milton e o Pastor Eduardo Teixeira. Pastor Eduardo colocaram aqui. Eu achei muito boas as perguntas. Perguntas, inclusive, de modo aberto, né? Que atitudes práticas podemos ter para compartilhar a esperança da ressurreição com nossa comunidade? Eu estou caminhando para o fim da discussão. Que atitudes práticas podemos ter para compartilhar a esperança da ressurreição com nossa comunidade, especialmente em um mundo que muitas vezes teme a morte ou duvida de tudo? Quero ouvir 2 dicas
práticas que nós podemos fazer de cada um dos participantes dessa mesa, começando com o pastor Saulo. Começando Não com o rouba minha pastor ideia. Saulo. E dando sequência a Hélida, depois da Hélida, o Jordão. Bom, a igreja, nós que somos adventistas, sabemos que a igreja tem várias ferramentas, vários materiais, tá? E vários projetos missionários da igreja em que você pode se envolver. Então, um deles é a Semana Santa. Você pode comunicar a esperança através de um convite que você vai fazer de forma muito pessoal a um amigo, a uma pessoa da sua família, tá? Você também pode visitar alguém que está enlutado para falar da sua fé e da sua esperança que você tem em Jesus, tá? Sempre você vai encontrar alguém, até mesmo da tua vizinhança, ou alguém que é seu colega de trabalho, que vive essa dificuldade de entender o assunto da morte, ou triste porque perdeu alguém querido, e você pode se apresentar como consolo, como palavra de esperança, falando a respeito desse tema que é tão importante, sobre a ressurreição. Então, acho que aí uma delas é você visitar alguém, conversar com alguém que está passando por um momento de luto, para você levar esperança. A outra é você comunicar a esperança da salvação em Cristo através de um projeto missionário evangelístico da igreja, Semana Santa, tá? E eu vou deixar para os meus amigos falarem, senão a gente... Boa, duas dicas bem diretas. Tá. Tem eu fiquei pensando aqui e eu tenho os meus pensamentos bem simples, assim, e muito meus, muito particulares. Mas uma das formas que a gente tem é sermos... O quê? Desculpa, ela falando aqui, aí o esposo, né? Eu tenho os Os particulares. pensamentos meus particulares. Os meus particulares, eu tô aqui 32 dias de casado, 34 dias, eu falei, meu pai, que pensamentos são esses? que vem, né? Eu- Eu não sei o que vem. Eu acho que é uma coisa muito simples. A gente tem que viver alegres e contentes. A gente vê um mundo que está em sofrimento. Hoje a gente presenciou alguma situação muito triste. E da minha janela, eu olhando, e eu vi uma pessoa triste, em desespero. E aí eu penso, ela não tem a mesma esperança que eu. E como que eu posso revelar isso? Eu preciso ser feliz, contente. E a nossa alegria, ela Contagia. genuína, ela contagia, ela transborda para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu não tenho alegria, o que eu vou compartilhar? Né? O Saulo falou de compartilhar, convidar. Né? Se eu não tiver alegria, e se eu não tiver essa esperança e essa convicção, como é que eu vou viver? Ou como é que eu vou compartilhar para as pessoas? Então, primeira coisa, alegria e contentamento com aquilo que Deus nos dá, sabendo que Ele está com a gente. E aí a segunda tem a ver até com o meu trabalho, assim, né? Que eu trabalho com redes sociais, com marketing digital, enfim. E eu falo assim, o que eu estou compartilhando nas minhas redes sociais? Será que o que eu estou compartilhando é só, sei lá, um lifestyle, comprei isso, tenho aquilo, viajei para tal lugar? Ou será que eu estou compartilhando esperança e mensagens que vão transformar a vida de outras pessoas a ponto delas falarem assim, eu quero seguir essa pessoa, eu quero falar com ela, eu quero mandar uma mensagem, porque essa pessoa, ela mudou meu dia, ela trouxe uma mensagem que fez diferença na minha vida. Então, eu acho que são coisas complementares. O que eu estou compartilhando com as pessoas por meio das redes sociais? Muito bom. Dicas, olha, foram duas dicas. Se envolver com os projetos da igreja, compartilhar Cristo, redes sociais, que você vai compartilhar lá e compartilhar as coisas com alegria. E você, Jordão, Bom, deixaram alguma coisa para você? Lógico, né? Deixaram. Tem muita coisa, né? Tem muitas formas de a gente compartilhar nossa esperança. E uma delas que eu acho que é o que difere o cristão de todas as outras pessoas é a paz que excede todo entendimento. Boa. Porque em meio ao caos, como já foi citado, em meio a todos os problemas e todos os sofrimentos que a gente tem, a gente consegue viver em paz, a gente consegue dormir tranquilo. Né? Apesar de todos os problemas, inclusive os problemas emocionais, a gente consegue dormir em paz por causa de Jesus. Porque Ele é a nossa grande esperança. É olhar para Ele e você ter calma, você ter paz, você ficar bem. E o outro ponto foi até nessa semana a gente gravando para
para os 10 dias de clamor. E eu fiquei com os dons espirituais, a segunda parte dos dons espirituais. E, de fato, uma das falas que eu falei e que acabei gravando também, foi que não importa se você não sabe cantar, se você não sabe pregar, mas você sabe contar a tua história. Aquilo que Jesus fez na tua vida. Você pode não ter os dons mais lindos, que para mim é o cantar, é o da oratória. É bonito de ver, né? É lindo você ver uma pessoa que canta, a Hélida que canta, os pastores aqui pregam muito bem. Mas se você não tiver nenhum desses dons, você tem um, porque todos nós temos. Todos aqueles que conhecem Jesus têm esse dom, que é de falar o que ele fez na tua vida. Então, essa, com certeza, é a melhor forma de a gente levar a esperança. É contar aquilo que ele fez em nós. Muito, muito bom! E eu fecho esse episódio com um texto poderoso que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 a 20. Muito bom. Diz o seguinte, segura aí você, onde você estiver. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Amém. Vamos com Cristo, vamos crer na ressurreição, vamos além do sábado, vamos conhecendo a palavra do nosso Deus. E fazendo isso, a gente vai ser muito feliz, muito alegre. Vamos compartilhar, testemunhar, nos envolver com as atividades da igreja. Tudo isso na certeza que fazemos porque Ele vive. Fechou? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus, porque o próximo episódio promete demais. Olha o título, a Bíblia é mesmo confiável? Se segura, papai! A gente vai discutir quais são as provas de que a Bíblia é um livro confiável. Pastor Saulo, pede a bênção, ora pelos nossos ouvintes, telespectadores, internautas, o que mais que a gente falou? Seguidores. E por nós também. Tudo isso em nome de Jesus que ressuscitou. Amém. Oremos. Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por esse tema tão importante, que é o tema da ressurreição. Hoje temos a convicção, temos a certeza de que nossa fé não é uma fé cega, mas é uma fé baseada em fatos, baseado, Senhor Deus, em evidências da ressurreição, evidências da Tua morte. E por isso, Pai, nós vivemos hoje com esperança, reafirmamos nossa esperança hoje através do estudo desse tema tão importante. Abençoe cada jovem, cada seguidor, cada uma das pessoas que estão assistindo, participando conosco. Abençoe também cada participante aqui deste podcast e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. A gente fica por aqui e até domingo que vem, neste mesmo horário, no podcast Além do Sábado.